Se você domina o corpo, nisso, você domina tudo. Cara, se eu consigo... Olha só, se você deixar, a igreja, ela te diz quando transar, depois do casamento, com quem transar, uma pessoa do sexo oposto, e como transar, porque tem posições que São pecaminosas. Então, assim, cara, eu consigo mandar no teu corpo, eu consigo mandar no teu desejo. Se eu consigo controlar o corpo, eu consigo controlar tudo. A pessoa fala assim, dinheiro. Dinheiro é fichinha perto de eu conseguir controlar o teu tesão, cara. Duas coisas precisam ser faladas. Todo pastor é questionável. Todo. Como qualquer ser humano, né? Como qualquer ser humano. Todo padre, todo pastor, todo líder religioso tem que ser questionado. Isso é uma coisa. E outra, o pastor que chega e diz, Deus me falou, pode ter certeza. Deus não falou nada para esse cara. Entendeu? A nossa pregação é fruto de estudo. É fruto de labor. É fruto da minha experiência com o sagrado? Mas eu não sou um porta-voz. Entendeu? Eu não tenho essa... Como Deus se comunica com esse Entendeu? cara? E outra coisa, porque... E até no cristianismo, vamos lá, gente, o cristianismo quebra isso. E o cristianismo é exatamente dizendo, Deus agora fala com cada um. Com todos. Da mesma forma, acabou. Não tem mais na teologia protestante, evangélica, há um princípio que a gente chama de o sacerdócio universal. O que é isso? O sacerdócio universal significa todo mundo tem acesso a Deus. Todo mundo tem acesso a Deus. Então Deus não tem mais um canal especial. Na ótica evangélica é isso. Então, se um pastor fala, Deus falou comigo para falar para a igreja, já está errado. Porque ele está voltando naquilo que a gente já derrubou. Entendeu? Não existe mais isso. É ali, ó. Como é que você vê Deus, assim? Porque a gente vê Deus como um velho de barba, de uma túnica branca e um cajado na mão. Eu vejo Deus como o que falta. O que me falta. O que... Exatamente esse vazio daquilo que eu não sou. Sabe? Eu vejo Deus... se é que eu vejo a partir dessa coisa sobre esse grande enigma. Ele não fala contigo, né? Ele fala comigo o que eu acredito. Aí eu estou falando do que eu acredito. Ele fala comigo através de você, ele fala comigo através do outro, ele fala comigo através do mar, através de um pôr do sol, que eu olho e falo assim, cara, obrigado. É incrível, é incrível. Entendeu? Não, sei lá, eu vejo como uma grande força, né? Quem criou isso tudo, né, cara? Quem criou isso tudo? O mar, as nuvens, os minerais, os animais, a gente, a areia, Então, é isso que eu penso assim. As árvores. Então, assim, se existe, eu creio que exista, ele está para além de qualquer coisa que eu possa falar dele. Não sei se é não sei se porque cada um vê o seu Deus, né? Então, assim, eu não sei se ele é que absurdo. Não sei. De repente são deuses trabalhando em equipe, né? Não sei. É uma equipe. De repente é mulher. Sim. Ou gênero. Não sei se tem gênero. Eu prefiro acreditar num Deus agênero. Entendeu? Sem gênero. Quase o Michael Jackson, assim, não tem gênero, não né? Tem gênero. Você não vê ele gay, você não vê ele hétero, você não vê ele... É um ser. Um ser. Né? Não sei se são muitos. Então, assim, porque seria muita arrogância minha. Cara, eu ser 1 em 7 bilhões a ter certeza de dizer, não, Deus é assim, assado. Pô, cara, é muita arrogância. É muita arrogância dizer assim, no meio de séculos, de milênios de história, de milênios, de milhões de religiões, de milhões de expressões
divinas. A única religião certa é a minha. O único Deus certo é como eu vejo Deus. Cara, é muito arrogante. É muito pretencioso. Muito. Eu não vou ter... Cara, se eu tivesse a pretensão, acabou. E outra coisa, na hora vai que contra tudo, né? E na hora que eu definir, se eu consigo definir Deus, ele deixa de ser Deus. Porque ele passa a ser domínio. E é muito engraçado, aqui só para... Tem um texto bíblico muito interessante e que o pessoal inverteu para mim a lógica do texto. Pelo menos ao meu ver. Moisés, há um encontro de Moisés com o sagrado. O episódio da sarça ardente. Da quê? Da sarça ardente. Ah, tá. Moisés está passeando no deserto e ele vê um arbusto, uma sarça, pegando fogo. E ele acha estranho porque está pegando fogo e não se consome. Então ali ele para e fala, eu estou diante da divindade. E aí ele ouve uma voz dizendo, tira a sandália dos teus pés porque essa terra é uma terra santa. Provavelmente o Cid Moreira, né? Tire as sandálias dos seus pés. Né? E aí ele vai e tira. E aí é muito interessante porque na narrativa bíblica, a primeira pergunta que Moisés faz, quem quer saber assim, qual é o teu nome? Por quê? Porque na cultura judaica o nome definia as pessoas. O nome, por exemplo, Jacó, enganador. Abraão, pai de muitas famílias. O significado do nome. Tinha um significado, né? O nome tinha um significado. Então, o nome definia o caráter. O nome definia quem era a pessoa na história. Gente, quero contar a história aqui de Jacó. Jacó, enganador. Opa, vai contar a história de um cara que engana. Vou contar aqui a história de Abraão. Abraão, pai de muita gente. Então, isso era... E aí, Moisés, que o nome significava salvo das águas, né? Ou seja, o nome já era o significado da própria vida da pessoa. Moisés fala assim, qual é o teu nome? E a resposta é muito boa. Porque a resposta no original hebraico, a ideia é, eu serei o que eu quiser ser. Não tente me nomear, não tente me rotular, cara. Eu serei o que eu quiser ser. Essa é a resposta. Eu serei o que serei. Bonito. Cara, isso é lindo. E assim, meu amigo, você não me define. É engraçado porque o nome a gente dá quando a criança nasce, né? Então você já dá um nome ali... Meio que direcionando. Você sabe já o que aquela pessoa vai ser? Ali, então, Moisés quer o nome por quê? Porque na cultura, se eu tenho um nome, eu domino. Sim. Se eu sei o nome, eu digo esse nome aqui, porque os deuses eram nomeados de acordo com as suas tribos. Né? E o pior é que eles vão pegar isso aí depois e vão transformar isso num nome. O grande eu sou. Sabe? Mas não é nome, gente. É o não nome. Então, assim, o nome de Deus é o não nome. Eu serei o que eu quiser ser. Ou seja, eu vou... Cara, não tenta me definir. Isso faz na merda. Ainda mais pelo nome, né? Ainda mais pelo nome. Então, assim, não interessa meu nome. Não interessa meu nome. Você quer agradecer? Agradece ao universo. Agradece a quem você quiser. Eu vou estar lá. Eu vou ser isso. Eu vou ser aquilo que você quiser nomear. E eu acho isso muito forte. Eu acho isso muito bonito na história. Mas a gente quer sempre encaixotar. Qual é o seu nome? Naruto 17RJ, né? Exatamente. E aí vai, cara. Você acha que a Igreja Católica tá tendo um declínio, assim? Tá menos fiéis? Cristofobia? Não, cristofobia não existe no Brasil. Essa cristofobia, eu morro de rir quando eu ouço esse termo, né? É engraçado, eu estava pesquisando aqui pra gente conversar e vi esse termo e foi estranho, assim. Porque assim, é isso que eu tô falando. Eles estão querendo emplacar um discurso de que a igreja está sendo perseguida no Brasil. O Brasil está tendo cristofobia. Não está tendo cristofobia. O Brasil está tendo igrejofobia. Concordo.
Porque essas igrejas aí são realmente nojentas. Queima o filme, né? Queima o filme. Né? Como diz o meme lá, Jesus é legal, mas o fã-clube acaba com... Porque a gente, quando se fala em crente, né? Logicamente que tem muita... Exemplo aqui, muita gente legal. Mas se tem a imagem de gente enganadora que está ali para tomar o dinheiro do povo. Exatamente. Os caras enriquecem cara, usando a fé de gente humilde, de gente... E olha, isso até no meio da esquerda. Às vezes, quando eu dou uma entrevista, falo lá na fórum, ou alguma coisa assim, aí já vem assim, pastor, tá rico, tá cheio. Pô, cara, se o pessoal soubesse quanto eu ganho por mês, E outra coisa, eu não ganho de igreja. Nunca recebi dinheiro de igreja. Então, assim, já começa por aí. Entendeu? Então, aí, mas é assim, pastor, o cara tá cheio da grana, o cara tá... Olha, isso, sem medo de errar, 80% dos pastores no Brasil são pobres. Pobres. Imagino. Entendeu? Agora, o pessoal vê um Malafaia e acha que todo mundo é Malafaia. E Malafaia é Malafaia porque tem um monte de pastor pobre, que explora até esses. Entendeu? Então, assim, ele depende dos pobres para... o capitalismo, né? Se enriquecer tem que ser um monte de pobre. Tem que ser pobre. Então, a maioria vai ser pobre. Uhum. Entendeu? Então, isso acontece muito. É muito curioso essa relação. Mas a questão da cristofobia é essa. E o catolicismo, ele entra em declínio. Ele entra em declínio por vários fatores. Né? Ele entra em declínio porque ele não tem... E aí, com todo respeito aos irmãos católicos, mas, por exemplo, até a década de 70, e até hoje em alguns lugares ainda tem os pastores que rezam a missa, por exemplo, em latim e de costas para o povo. E tem gente que defende isso. Então, era uma religião meio distante da própria massa que estava ali. Na explosão das igrejas pelas periferias, todo esse projeto de comunicação das periferias através de rádio, de TV, que começa a explodir. Você vai numa igreja evangélica, geralmente quando acaba o culto, o pastor está na porta cumprimentando um por um. Ele sabe o nome das pessoas. As pessoas se ajudam, criam uma rede de ajuda. E na igreja católica, você tinha aquela coisa do católico... O cara vai para a missa, acabou a missa, ele vai para casa, ele não tem uma rede. Entendi. Isso foi fazendo diferença. As pessoas foram... E na igreja evangélica, há um ímpeto missionário que não tem na igreja católica. Né? Você não vê um pregador católico na praça, com a Bíblia aberta, fazendo aquilo. Aí você vê vários evangélicos fazendo isso. Há esse ímpeto, há essa coisa de ir para as periferias. A Igreja Católica ela sempre foi uma coisa muito centralizadora. Você vai numa igreja, tem uma igreja central e todo mundo tem que ir para lá. Ela não vai. Ela não vai, exatamente. As pessoas têm que vir. A igreja evangélica mudou essa dinâmica. A igreja evangélica vai. Então, o cara tem uma igreja na esquina da casa dele, onde o pastor sabe o nome dele, onde as pessoas sabem o nome dele, onde ele ganha uma certa dignidade, porque aí, principalmente o povo mais pobre, o povo mais... que naquele domingo veste um terno. O pessoal critica, eu tenho minhas críticas a isso. É uma violência para mim, isso num país tropical. Mas olha o lugar daquele cara que durante a semana ele é vigia, ele é pedreiro, ele é faxineiro. No domingo ele põe um terno. Durante a semana ninguém chama ele pelo nome. Chama a tia do cafezinho, chama o fulano. Cadê o cara da faxina? Na igreja ele é o irmão André. Ele é o irmão fulano, ele é o diácono Pedro. Ele tem nome, ele tem dignidade, ele tem... Cara, isso tem um poder. Mexe com a pessoa. Mexe com a pessoa. É lógico. Então, isso tudo vai fazendo com que a igreja evangélica vá crescendo cada vez mais e a igreja católica vai definindo porque ela tem essa distância. Além daquela coisa meio fria, que era a maioria das missas até então.
Eles vão tentar rever isso com a renovação carismática católica, com os padres showmans, que aí vai começar a ter uma disputa. Então, hoje há essa disputa. O Frei Gilson é um cara desses. Um cara despojado, novo. Mas olha o discurso dele. Torce o discurso dele. Fala a língua né? Fala a língua Fala a língua do povo. Só que fala a língua do povo, a língua da internet, a língua de tudo. Mas quando você espreme o discurso... deturpando tudo, né? O discurso é o mesmo. Conservador, fundamentalista, anti-esquerda, anti-progressismo, né? Então, as pessoas às vezes não percebem isso. E como essas pessoas se preocupam com o que o ser humano faz em quatro paredes, né? Isso, mas por que isso, cara? Porque se você domina o corpo, Niso, você domina tudo. Cara, se eu consigo... Olha só, se você deixar, a igreja, ela te diz quando transar, depois do casamento, com quem transar, uma pessoa do sexo oposto, e como transar, porque tem posições que são pecaminosas. Então, assim, cara, eu consigo mandar no teu corpo, eu consigo mandar no teu desejo. Se eu consigo controlar o corpo, eu consigo controlar tudo. A pessoa fala assim, dinheiro. Dinheiro é fichinha perto de eu conseguir controlar o teu tesão, cara. Cara, eu vou pro inferno com toda Entendeu? certeza. Se eu consigo controlar o teu tesão, eu consigo fazer com que você me dê a oferta que eu quiser. Sim. A oferta é o mínimo perto disso. Eu consegui fazer com que você só transe com quem eu quero que você transe e da forma que eu quero que você transe. Se transar. Sim, sim. Então, assim, é um domínio muito forte. Então, o domínio do corpo... E aí, por que os LGBTs, especialmente as trans, vão ser execrados? Vão ao contrário, na contramão de tudo. Tipo assim, meu corpo não manda, cara. Aí o movimento feminista, a mulher, não, meu corpo é meu. Aí o outro é gay. Além de tudo, eu vou transar com quem eu quiser e você não vai dizer com quem eu transo ou com quem eu não transo. E o outro ainda vai dizer o seguinte, além de tudo, esse corpo aqui ainda não sou eu. Eu me vejo aí. Então, assim, aí eles vão ficar doidos. Porque o grande objetivo da religião sempre foi dominar o corpo. Esse é o grande objetivo. Principal. Dominando o corpo, você domina tudo. Dominando o corpo, você domina tudo. Dominando o bolso, você não domina o corpo. Agora, se eu dominar o corpo... Pô, eu fui pra igreja com 16 anos. Eu fiquei dos 16 aos 23 sem transar, cara. Entendeu? Coitado. Pô, coitado. Hoje eu assim falo, cara, que doideira. E naquela época que você é só hormônios. Sim, sim. Entendeu? E numa coisa louca de culpa, porque, lógico, eu tinha que extravasar aquilo. Masturbação. Sexo solo. Vamos lá, vamos pra masturbação. E aí, pô, gera culpa, cara. Pô, tô culpado, cara. Eu tô pensando. Aí, e onde que a culpa é aplacada? Na igreja. A mesma igreja que me jogou essa culpa. É o que te conforta. Aí eu vou pra igreja, aí me senti perdoado. Aí eu saio da igreja, vou pra casa. A tentação vem? A tentação vem. Aí, onde é que eu tenho que voltar pra... Então, a igreja fica aquele... Um círculo vicioso. Então você gera isso... É como alguns dizem, você hoje domina. A maioria das igrejas hoje, elas existem baseadas no tripé: medo, culpa e ganância. Medo do inferno, culpa por conta disso e ganância. E tudo isso controlando o corpo. É muito perverso. É muito perverso. E Jesus liberta disso. Aí que tá, cara. Jesus é libertador. Exatamente. Ponto. É o oposto, né? Vai totalmente contra. Cara, vai lá. Ele vira pra mulher, pega em adultério. E eu não te condeno, não. Vai em paz. Só não vacila de novo. E aí acho que é muito engraçado, porque o pessoal pega assim, não peques mais. Oh, tá vendo? Ele dá uma... Não. Eu, sinceramente, vejo Jesus falando o seguinte: cuidado, não vacila mais não, porque da próxima vez eu posso não estar aqui. E essa galera vai pegar no teu pé. Agora, eu não te condeno. Eu não te condeno.
Eu sei o que você estava sentindo, eu sei o que estava se passando na sua cabeça. Entendeu? E outra coisa, né? Ali também o texto já é uma denúncia. Porque ninguém adultera sozinho, né? É um trabalho em equipe, né? É um trabalho em equipe. E só tá a mulher ali, né? Para ser apedrejada. Cadê o cara? É. Pela lei, o cara também tinha que estar ali sendo apedrejado. Sim, sim. Mas só tá a mulher. Então, há uma denúncia nesse texto muito interessante. E ele fala assim, ó, quem nunca pecou, quem nunca fez isso aqui, que atire a primeira pedra. E é interessante que o texto bíblico é muito, muito curioso, porque ele tem uns detalhes, cara. E olha assim, e dos mais velhos aos mais jovens foram saindo. Os mais velhos que já tinham feito aquilo. Sim, os mais velhos primeiro, né? Os mais velhos primeiro. Foram os primeiros a fugir, né? Os primeiros a fugir. E depois os mais novos foram... Então é muito interessante isso. É, bem interessante mesmo. Vai trazendo assim, pô... E aí, ué, cadê a turma que estava te acusando? Aí falou, não tem mais ninguém. Todo mundo vazou. Aí falou, eu também não te condeno, não, vai lá. Só não vacila, não, porque da próxima vez pode ser que eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui, aí vai ficar feia a coisa. Pastor Zé Barbosa, que prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Muito bom papo, hein? Muito bom. Pastores, eu gosto de pastores aqui, fazem o meu trabalho mais fácil, né? Vocês falam, é uma maravilha, porra. Pastor fala, né, rapaz? Nunca não, mas tá certo, porra. Tá. Ah, que bom, cara. O prazerzaço estar aqui. Né? Pô, tá falando assim, cara, eu tô... E aí, lógico, né? Não menosprezando você é um baita ator e tal. Mas, cara, é o filho do Chico Anísio. Pra mim ainda tá aqui essa coisa que pra mim foi o maior gênio do humor brasileiro. Obrigado, pô. Então, assim, é uma honra, cara. É uma honra enorme estar aqui. Obrigado. Te conhecer, estar aqui. Espero que a gente troque muitas ideias. Mas isso aí é certo.